Olá a todas e a todos. Aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje converso com um compatriota suíço. Tenho o prazer de receber o embaixador Georges Martin. O embaixador Georges Martin foi diplomata suíço, tendo servido como embaixador na Indonésia e em vários países da África. Ele encerrou sua carreira em Berna como secretário de Estado adjunto no Departamento Federal de Assuntos Estrangeiros. Georges, c'est Meissa. Obrigado, Pascal. É um prazer. Obrigado a você. Então podemos começar com a sua visão. Como você vê o andamento dos assuntos europeus neste momento? E depois, na segunda parte da nossa entrevista, também vamos falar sobre a neutralidade suíça. Mas comecemos pela União Europeia. O que está acontecendo agora, ou de forma mais ampla, na Europa, no continente? Com o continente europeu, eu já não entendo mais nada do que está acontecendo na Europa. Sinceramente, Pascal. Acordei esta manhã relendo as declarações do secretário-geral da OTAN, o Sr. Stoltenberg, que durante o fim de semana simplesmente nos anunciou que o período de 39 e 45 não seria nada em comparação com o que nos espera. Que não entendemos nada, que ainda vamos viver algo mais grave do que nossos avós. Esse homem é um fomentador de guerra. É uma guerra verbal extremamente perigosa. Acho que os europeus estão se enganando. Estão em uma luta verbal contra um inimigo que eles mesmos criaram. E tudo isso faz com que, no fim das contas, a situação europeia de hoje seja, penso eu, de uma periculosidade talvez sem igual na história. O que você acha que é mais perigoso, na verdade? A postura dos europeus em relação à Rússia, aos Estados Unidos ou ao Sul global? Parece que a Europa está fazendo tudo errado. A Europa perdeu o Sul global. Agora a Europa segue um caminho diferente do dos Estados Unidos da América, o que nunca é muito favorável. E no fim das contas, sobretudo a Europa, depois que nossos líderes dançaram e se divertiram até 2022, nossos líderes nunca acreditaram na guerra, por exemplo, na Ucrânia. Então agora adotaram uma postura belicista. Parece que o que une a Europa hoje é apenas o ódio à Rússia. E essa inflação verbal belicista é extremamente perigosa. As guerras sempre começaram com palavras. São as palavras que iniciam as guerras. Então, se queremos a paz, hoje na Europa temos uma necessidade urgente de líderes que nos ofereçam palavras de paz. E eles não existem. Isso é o que é muito perigoso. Os líderes europeus, a coalizão dos voluntários, como eles se chamam, que se reuniram, creio eu, neste fim de semana e que ainda se reúnem hoje em Berlim, são fomentadores de guerra. São pessoas que nos preparam. Espero que estejam errados, estou convencido de que estão errados, mas que nos preparam um futuro de guerra, um futuro extremamente grave para todos os europeus. Você, como ex-embaixador, como diplomata da Suíça, quando acha que essa mudança começou? Porque eu ainda me lembro de uma Europa, até mesmo de uma União Europeia, que era um símbolo de paz, e não eram apenas palavras. Tínhamos boas relações, e a União Europeia também trabalhava pela paz nos Balcãs e em outros países. E agora perdemos tudo isso. Quando foi que isso começou? Quando a União começou a mudar? Então, talvez seja preciso voltar ao fim da URSS. Acho que no início dos anos 1990, a União Europeia não entendeu a época que estava começando. Por outro lado, os Estados Unidos, e a OTAN em particular, entenderam muito bem. Sabe, eu era embaixador e chefe da divisão de política de segurança no Ministério das Relações Exteriores da Suíça em 2010. E em 2010, eu organizava seminários na Suíça com representantes da OTAN, da Federação Russa, dos grandes países da OTAN, etc. Esses seminários eram extremamente estimulantes. Tínhamos realmente a impressão de estar criando uma nova Europa. Era um pouco como uma reconciliação
entre a Europa de Dostoiévski, Tolstói, Gogol e a dos nossos grandes escritores, dos nossos grandes pensadores também, e dos americanos. Mas entre nós, havia uma representante americana do Departamento de Estado que nos dizia: atenção, acabo de voltar de Moscou e tenho a impressão de que, nos escritórios de Moscou e de Washington, os Krautkrieger, como se diz em alemão, ainda estão presentes. E essas pessoas só esperam uma coisa: reacender as tensões. E os representantes da OTAN, que participavam dos nossos seminários, nos diziam: sinceramente, vamos perder nossos empregos se a paz se estabelecer na Europa. O único futuro deles era o reinício das tensões entre o leste e o oeste. Claro que não acreditávamos neles. Pensávamos que era a época da grande fraternidade, do reencontro no hemisfério norte. Sabe, Pascal, eu estava na Indonésia, como você disse. Tu sais, Pascal, moi j'étais en Indonésie, comme tu as dit. Quand je suis revenu d'Indonésie, mais d'Afrique aussi, Quando voltei da Indonésia, mas também da África, fiquei absolutamente surpreso ao ver que o hemisfério norte, de Vladivostok a Vancouver, nunca conseguiu realmente encontrar uma maneira de viver em paz. E quando pouco depois de 1990, as tensões começaram novamente. A guerra na Iugoslávia, acho que foi um pouco a época decisiva. A guerra na ex-Iugoslávia acabou quebrando esse movimento. Aliás, dizem que Primakov, o ministro russo das Relações Exteriores, chegou a dar meia volta enquanto ia para Washington, quando soube do início dos bombardeios na Sérvia. Ele disse: bem, acabou, acabou. Il a dit, eh bien, c'est fini. C'est fini. Notre chemin commun avec l'Occident est terminé. Nosso caminho comum com o Ocidente chegou ao fim, porque nós os entendemos. Então, para responder à sua pergunta, já nos anos 1990, os europeus não perceberam que os partidários da tensão, especialmente os objetivos estratégicos dos Estados Unidos de conter a Rússia, de atacá-la, de reduzi-la se possível, quando essas pessoas começaram a recriar essas tensões, os europeus viveram na despreocupação. Eles não entenderam. Assim, dedicaram-se apenas às suas pequenas necessidades. E Vedrini disse que a Europa havia se helvetizado. A Europa tinha se tornado uma grande entidade que só olhava para si mesma. Já não olhava para o Sul, nem para o que acontecia em seu próprio continente. E quando a guerra voltou ao continente, ela estava mal preparada. La guerre est revenue sur le continent, elle était mal préparée. Et l'Europe a été prise. E a Europa foi um pouco pega de surpresa. A Europa não tinha mais um projeto unificador. Ela deixou de se unir e de criar o federalismo. Nem mesmo o federalismo. Tudo isso parou. Então, alguns dentro da União Europeia viram nessa escalada de tensões e na declaração de guerra na Ucrânia um novo projeto unificador. E é isso que é terrível. E você tem razão. A Europa, que era uma máquina de paz, tornou-se uma máquina de guerra. A Europa virou uma espécie de mini-OTAN europeia. E a única coisa que a Europa vem dizendo há 3 ou 4 anos é guerra, guerra, guerra. E isso não faz parte do DNA da Europa. Se a Europa faz guerra, é porque a Europa fracassou. E esse é o grande problema da União Europeia hoje. Então agora, as pessoas que não concordam com o que se diz nesse canal, e também com o que você diz, afirmam que é a Rússia é a única responsável pela guerra na Ucrânia, e que a Europa trabalha para ajudar a Ucrânia a reconquistar sua paz. Mas é uma visão de paz pela qual é preciso lutar. Então, como você vê essa guerra? E também qual é a importância do que aconteceu nos últimos 4 anos, na Suíça, na verdade, em relação à interpretação dos assuntos estrangeiros ou dos assuntos europeus para o povo? Sim, então de fato, eu acho que o grande problema é que para a maioria dos nossos líderes, a história começou em 2022. Uma pequena observação. Como no Oriente Médio, a história começou em 7 de outubro de 2023. Mas esses líderes não são tolos. Eles estão cercados por equipes extremamente competentes, por pessoas capazes de produzir análises estratégicas, por pessoas que sabem que a história não começou em 2022. Portanto, o que estamos vendo é uma grande manipulação, uma propaganda. É como se... Eu não gosto muito de personalizar o que digo, mas enfim... É como se a Sra. Von der Leyen tivesse percebido que sua única chance de fazer as coisas avançarem,
sua única chance de se impor, fosse justamente se agarrar a essa guerra, falar apenas da guerra, colocar a guerra na cabeça das pessoas de manhã, de tarde e de noite. E isso, lembremos do pequeno livro de Annie Morelli, A Propaganda de Guerra. É exatamente isso que está acontecendo na Europa. E acho que a partir daí é extremamente complicado, extremamente difícil mudar de mentalidade. E acredito que esses líderes gostam desse modo de pensar. Então a Suíça é a mesma coisa. Acho que na Suíça fomos surpreendidos, como em todo lugar, pela guerra. Pessoalmente fiquei surpreso. Não sei você, Pascal, mas eu fiquei surpreso que Putin declarasse guerra. Eu achava que Putin tinha tudo para voltar ao cenário internacional. Ele estava prestes a ser aceito pelos americanos em seu nível. E então, a guerra começou. Fiquei surpreso, como muitos observadores. Mas na Suíça, nós também não estávamos nada preparados. E acho que o Conselho Federal, nosso governo, entrou em uma espécie de pânico. Primeiro quis aplicar as sanções como de costume. Eu estava no cargo quando aplicávamos sanções contra o Irã, ou mesmo contra outros países, com parcimônia, com habilidade. Sempre conseguíamos fazer os países entenderem que se os sancionávamos era porque não tínhamos escolha, que havia pressões sobre nós, mas que não concordávamos totalmente com essa retomada automática das sanções. Então lembra, quando a guerra estourou, na sexta-feira, o Conselho Federal disse, como de costume, que evitaríamos contornos, etc. E na segunda-feira, aceitamos todas as sanções. E até agora retomamos, acho que o pacote de sanções já passou de 20, retomamos todas as sanções, sistematicamente, sem refletir. E é isso, no fundo, que mostrou que nossas autoridades estavam em uma espécie de pânico, que estavam sob pressão. E, militarmente, também acho que alguns, na Suíça, e eu chamava, por analogia com outros países, de Estado profundo, acho, e além disso os conheço, são funcionários, altos funcionários, que estão convencidos de que o futuro da Suíça está na OTAN. São funcionários que pensam que, como a Finlândia e a Suécia, devemos aproveitar o momento para finalmente entrar na OTAN. E, entre parênteses, também na União Europeia. E é isso, no fundo, que é extremamente perigoso para a Suíça, porque temos um sistema que deveria nos preparar para esse tipo de crise que estamos vivendo hoje. Ou seja, um sistema, enfim, a neutralidade, simplesmente. E justamente, quando a neutralidade é posta à prova, é um teste em escala real. Pois bem, tudo desaba, queremos abandonar tudo. E isso é extremamente grave, ao mesmo tempo grave e tolo. Porque hoje teríamos a oportunidade de provar a importância e a utilidade da Suíça nesse contexto de guerra. Vemos agora como a União Europeia aproveita este momento para obter mais competências sobre os Estados-membros. Isso aparece claramente com os fundos russos congelados na Bélgica. Como isso funciona? Vimos também a decisão da senhora von der Leyen de determinar que todo o espaço aéreo da UEDP não pode mais ser usado por aviões civis russos. Essa era uma competência que a União não tinha, mas os Estados-membros a aceitaram. Eles aceitam essa tomada de poder, como se diz em inglês. Você acha que as relações entre a União e a Suíça também entraram nessa lógica? Vemos que a Suíça está se aproximando da União, na verdade, sem perguntar ao povo se ele quer isso ou não. Sans demander au peuple s'il le veut ou pas. Absolutamente. Aliás, ele terá que pedir isso. Felizmente, haveria votações sobre o assunto. Sim, de fato, acho que há um duplo fenômeno. A gravidade hoje nos atrai para a Europa. É como uma cápsula que saiu da atmosfera terrestre e está voltando. E essa gravidade nos puxa para a Europa porque nossas autoridades políticas permitiram isso. Talvez até desejaram, em alguns casos, e nos atraem para a Europa em alta velocidade. E ao mesmo tempo, há o que ainda chamamos, de forma um pouco ingênua, de via bilateral. Você sabe, essa maneira, o que é muito bom, de consolidar nossas relações econômicas com a Europa. Fizemos isso, apenas para as pessoas que não sabem como funcionam as relações entre a Suíça e a União até agora.
Você poderia simplesmente explicar o caminho bilateral que seguimos desde os anos 90? Les années 90. C'est ça. Alors, les voies bilatérales. Alors, lorsque, É isso. Então, os caminhos bilaterais. Em 92, os suíços votaram sobre o espaço econômico europeu. Eu era a favor do espaço econômico europeu. Teria sido como a Noruega e o Liechtenstein uma solução sob medida, como se diz em franglês, para garantir nossas relações bilaterais. A Suíça precisa viver economicamente, porque está no centro do mercado único. Precisamos exportar. Assim, esses acordos chamados bilaterais tinham justamente o objetivo de permitir a maior harmonia possível em nossas trocas econômicas. Tivemos os bilaterais 1, os bilaterais 2. E agora é preciso continuar, porque há certos setores, a eletricidade, entre outros, que não estão cobertos por esses acordos bilaterais, que eram acordos de um tipo antigo. Ou seja, negociava-se, firmava-se um acordo e depois o aplicava. Mas ele não era vivo, por assim dizer. Agora a União Europeia nos disse, chega disso, não temos mais tempo para dedicar a vocês. Portanto, se fizermos um novo pacote de acordos, serão acordos vivos, acordos que se desenvolverão por si mesmos. É a famosa adoção automática da evolução do direito europeu. Então, na Suíça, encontramos um novo vocabulário para vendê-lo aos cidadãos. Fala-se em reintegração dinâmica. Isso quer dizer e faz parecer que poderíamos nos opor a essa reintegração, o que é uma mentira, porque no fim das contas, a Europa colocaria tanta pressão sobre nós que não teríamos escolha. Poderíamos fazer referendos, poderíamos lançar iniciativas contrárias, mas a Europa diria, tudo bem, mas tudo vai parar, não haverá mais trocas econômicas, etc. Portanto, a pressão da União Europeia seria tal que se tivermos esse novo pacote de acordos que o governo chama falsamente de Bilateral 3, porque Bilateral 3 desperta na mente dos suíços a lembrança dos bilaterais 1 e 2, que funcionam muito bem. Bilateral 1 e 2 que funcionam très bien. Alors que finalement, il faudrait l'appeler bilatéral accord. No fim das contas, deveríamos chamá-lo de Acordo de Integração 1. Seria um primeiro acordo de integração. Porque afinal, sim, com essa gravidade, com essa necessidade de encontrar, talvez alguns economistas digam que não é necessário na Suíça ter um novo pacote de acordos sob o título de bilaterais, que chamamos de bilaterais 1 e 2. Mas enfim, admitamos que isso seja necessário. Com essa gravidade que nos conduz política e geoestrategicamente em direção à Europa e também à OTAN, torna-se muito complicado gerir essa abordagem e mantê-la apenas em um nível, eu diria, técnico. Politicamente, estamos nos aproximando a cada semana, a cada mês, da União Europeia. Sim, esse é um dos maiores problemas que temos agora na Suíça. Na verdade, porque não podemos viver sem a União Europeia. Nós, os suíços, é impossível. Se a União decidir fechar os... As fronteiras. As fronteiras, obrigado. Se a União fechar as fronteiras, acabou para nós. Mas até agora, sempre conseguimos dizer, então vamos nos engajar especialmente em um diálogo e depois resolvemos todas as diferenças. É para isso que existe a diplomacia, afinal. E não é só a Suíça. A Suíça não é um grande país, não somos um grande importador, mas ainda assim temos um tamanho econômico que não é tão pequeno. 10 anos atrás, acho que éramos a 6ª ou 7ª economia do mercado europeu. Agora não sei exatamente em que posição estamos, mas não somos tão pequenos, a ponto de sermos tratados como uma economia pequena. E também o trânsito alpino é algo importante para a União. Então, por que você acha que agora há essa mudança na estratégia da União Europeia em relação à Suíça? Eu acho que há algo que não devemos negligenciar. É quando falávamos da máquina de paz que se tornou uma máquina de guerra. Penso que a União Europeia, lembremos também simbolicamente da atitude do Sr. Macron no início da guerra. Antes da guerra ele achava que ela não aconteceria. Depois foi a Moscou. Lembramos daquela grande mesa com Putin, etc. Acho que o Sr. Macron
Putin-Macron é uma história de amor frustrado do lado de Macron. E esse amor, essa atitude positiva em relação à Rússia, mais ou menos transformou-se em ódio. Então, nós, a Europa, mergulhamos hoje em uma espécie de irracionalidade. A Europa já não é racional. A Europa consagrou, aceitou, engoliu essa posição americana da Who's Best Order, dos valores. Who's Best Order, des valeurs, voilà. C'est plus la Charte des Nations Unies, c'est les valeurs. Donc, à partir de... Não é mais a Carta das Nações Unidas. São os valores. Então, a partir daí, quando a Europa baseava sua política externa na Carta das Nações Unidas, havia um lugar claramente definido para a Suíça. Para países como a Suíça, países que eram construtores da paz, que mediavam entre aqueles que tinham problemas. Mas quando tudo isso se transformou em uma luta entre Satanás e Deus, não havia mais espaço para países como a Suíça. A União Europeia foi feita refém por ideólogos que transformaram nossas relações com a Rússia em uma guerra entre o bem e o mal. A partir daí, todas as portas se fecharam para que fôssemos uma nação capaz de ajudar a restabelecer o diálogo, a reconstruir os laços. Espero que isso mude. Mas, por enquanto, estamos nesse período sombrio para a Europa. E isso é terrível. E quando as coisas vão mal, quando a noite caiu, não há mais lugar para um país como a Suíça. Então, infelizmente, voltando à tua pergunta inicial, a Suíça não resiste a isso. A Suíça não diz, nossas autoridades não dizem, os tempos vão mudar, vamos continuar sendo o que somos, fiquemos firmes em nossas bases. Não. Parece que eles querem, ao contrário, nos levar para outro caminho. Sabe, nós somos bombeiros na história. Somos bombeiros. Sempre tentamos apagar os incêndios. Então você sabe que quando há um incêndio, o bombeiro que se joga nas chamas, no fogo, não é um bombeiro que ajuda. E é isso que estamos fazendo hoje. Sim, vimos a loucura do ano passado, quando a Suíça estava muito orgulhosa de organizar, você se lembra? A organização. Foi uma ideia que veio apenas do lado da União Europeia, dos americanos, de Biden, da OTAN. Só um lado se sentou à mesa, e então a Suíça achou que agora poderia ajudar a paz. Mas era tão contraditório. O que é assustador, Pascal, é que ainda hoje nossas autoridades se orgulham de Bürgenstock. Isso mostra o quanto elas estão em negação. Então, ou é uma negação voluntária, ou elas sabem que estão em uma espécie de mentira, espero. Ou então estão totalmente presas a essa mentira. O problema é que quando as autoridades de um país desenvolvem e expressam uma propaganda e acreditam nessa propaganda e baseiam sua política na propaganda que elas mesmas criaram, aí isso se torna muito perigoso. E eu acho que estamos exatamente nesse momento. Et je pense que nous sommes dans cette période-là. Eu também acho. O problema que temos é que o nosso diálogo, aquele que temos aqui neste canal, na Suíça e em lugares da Europa, é chamado de teorias de conspiração. Os conspiracionistas. Sim, os conspiracionistas. Mas você pode falar um pouco sobre essa narrativa, segundo a qual outras interpretações da realidade são automaticamente conspiratórias? E é estranho para mim que tenhamos chegado a esse ponto. Nós somos o continente das luzes, Pascal. E agora, infelizmente, todas as luzes estão praticamente apagadas. É terrível, porque aqueles que decidiram colocar a Europa nesse contexto de guerra entre o bem e o mal, com no final uma espécie de apocalipse, imagino que nuclear, porque não dá para imaginar de outro modo, essas pessoas não aceitam que, no fim das contas, possamos divergir. É uma atmosfera de guerra, é uma época de guerra. Então, todos os que se desviam do discurso oficial são traidores. É a quinta coluna. É a quinta coluna. Quando se diz que a guerra na Ucrânia começou em um contexto que pode ser explicado que ela começou provavelmente bem antes de 2014, mas em todo caso em 2014, então aí já se é considerado a quinta coluna. Alors là déjà, c'est la cinquième colonne. Là déjà, on participe
Já aí, estamos participando da desmoralização das tropas ocidentais, que devem estar preparadas para combater a Rússia. Essa atitude é extremamente perigosa, mas também extremamente real na Europa de hoje. Vemos claramente que todos aqueles que têm um diálogo, um discurso diferente do discurso oficial, tentam ser silenciados. Vemos até um exemplo ao vivo hoje com nosso compatriota suíço, Jacques Bode, que publicou muitos livros, participa de muitas discussões e que simplesmente relata o que existe, o que aconteceu. Sim, você poderia rapidinho, porque é uma história que está se desenrolando agora, nos explicar em que ponto estamos hoje, quando falamos de 15 de dezembro, porque acho que ainda não está muito claro. Ouvimos na Rádio Europa Livre, na verdade, que a União Europeia impôs sanções contra um suíço que vive na União Europeia. E isso é algo que a União já fez com Alina Lipp, com 2 jornalistas da Alemanha, um jornalista que vive na Alemanha, mas é de origem turca. E agora, provavelmente ainda não acabou, mas provavelmente contra Jacques Bode. Você pode explicar um pouco? Contre Jacques Beau, est-ce que tu peux en expliquer un peu? Sim, então, Jacques Bode é um homem que eu conheço. Ele é um ex-membro da inteligência suíça, do exército suíço, que trabalhou para as Nações Unidas, para a OTAN, etc. É alguém que, desde o início da guerra na Ucrânia, simplesmente lembrou que havia um contexto e que baseou todos os seus livros, declarações e intervenções em fontes abertas, em fontes públicas, vindas dos Estados Unidos e da Ucrânia. Portanto, é alguém que não pode ser acusado de teorias da conspiração. Mas o que ele nos diz desagrada aqueles que nos governam, porque vai contra a história muito simples e muito falsa que tentam colocar em nossas cabeças. Então, em que ponto está esse caso Jacques Bode? Vazamentos antes do fim de semana anunciaram que provavelmente a União Europeia iria anunciar hoje, segunda-feira, sanções contra ele. Iriam bloquear suas contas, proibir suas atividades, etc, etc. Ainda não está formalizado, mas no nível das reuniões dos embaixadores dos países membros da União Europeia, a decisão já teria sido tomada. Portanto, é uma nova medida extremamente grave, que reflete e simboliza essa pesada cortina de silêncio que as autoridades europeias querem impor. As rádios e televisões russas foram proibidas, e assim por diante. Dá a impressão de que exatamente o que se reprova à Rússia, a União Europeia está agora fazendo em seu próprio território. Se isso se confirmar, se a Comissão da União realmente for sancionar Jacques Bode, você acha que isso vai ter um impacto sobre a Suíça? Porque é algo bastante grave, na verdade, em relação a um compatriota, não é? Ou você acha que isso vai... Na Suíça, Pascal, você sabe muito bem, existe uma espécie de, eu diria, um complô midiático político daqueles que são otanistas, dos que apoiam a OTAN, a União Europeia, etc. E dá para ver claramente que na imprensa, a imprensa suíça tomou partido pela Ucrânia. E bem, pela Ucrânia, pode-se entender, mas contra a Rússia. Lembro-me de uma manchete no sábado do NZZ, o famoso jornal de referência de língua alemã de Zurique, que dizia: a Ucrânia não precisa de conselhos, mas de armas, armas e armas. Havia 3 vezes a palavra Waffen, Waffen, Waffen. Então, entre parênteses, o que mostra que as coisas evoluíram é que há 1 ou 2 semanas, o mesmo editorial do NZZ dizia: chegou o tempo da paz. E era o mesmo autor, o editor-chefe do NZZ, que afinal tinha entendido que agora era preciso fazer a paz. Então sim, posso te dizer. Fiquei tão surpreso. Eu estava na Suíça em agosto e queria tirar uma foto do que vou te contar agora, mas não consegui. Havia na estação de Berna um grande cartaz, uma dessas vitrines de um dos 7 jornais de referência, com armas, um tanque, um Panzer. Nesse cartaz havia uma menção ao NZZ pela solidariedade. Então, o NZZ tinha a ideia de que uma solidariedade militar com a Ucrânia ainda era algo que viria a acontecer, e mostrava as virtudes do NZZ em relação ao povo. Assim chegamos a um ponto em que um jornal suíço faz tantos cartazes com
Um militarismo suíço que eu nunca pensei que veria. Eu também fiquei muito surpreso. Mas no fim das contas, todos os grandes grupos, você sabe, é complicado. Hoje é relativamente fácil direcionar a imprensa suíça, porque ela pertence apenas a alguns grupos. Ao grupo Ringier, ao grupo Tamedia, ao NZZ. Mas o NZZ, não podemos esquecer, sempre foi um jornal belicista, por assim dizer. É curioso dizer isso, mas é verdade. Agora é sabido que, 30 anos após o nascimento da neutralidade suíça, durante a Guerra da Crimeia, o NZZ pedia na primeira página que o governo suíço enviasse um contingente para ajudar as tropas franco-britânicas contra a Rússia. Ele pedia 12 mil homens. Então foi logo depois do nascimento, em 1815, da neutralidade suíça. Sempre houve no DNA, eu diria, do NZZ. Não sei se há russofobia, mas talvez exista. Sabe, Pascal, na nossa velha e boa Europa há necessidade de ter um lobisomem. E o lobisomem sempre foi russo. Vemos isso novamente agora. Toda vez que as coisas vão mal por aqui e precisamos de um inimigo, é a Rússia. Antes era Orsés, agora é a Rússia. E isso não é, eu diria, uma maneira inteligente de fazer política. Não, de jeito nenhum. E depois podemos falar um pouco sobre a neutralidade suíça. Por um lado, no espaço midiático alternativo, existe essa visão de que a neutralidade suíça é coisa do passado, e que já foi perdida, que a perdemos há anos. Mas, por outro lado, há duas coisas que são diferentes na Suíça. Primeiro, não fazemos parte da União Europeia, nem da OTAN, mesmo que tenhamos as mesmas elites que querem impor uma verdade. Por outro lado, temos dois instrumentos muito importantes da democracia direta. Um deles é que podemos nos opor às leis aprovadas pelo Parlamento. E então, de novo. Do outro lado, podemos propor mudanças na nossa Constituição. Assim, lançamos há mais de 2 anos, 3 anos agora, uma iniciativa para um referendo, a fim de incluir uma definição da nossa neutralidade na Constituição. Algo que nos falta hoje. Nessa definição, haveria também uma neutralidade econômica, ou seja, sem sanções. Você acha que essa proposta, que provavelmente será votada em 2026, pode vencer? E como você vê o desenrolar da discussão em torno dessa iniciativa? Ah, sim. Então não apenas isso pode vencer, mas deve vencer. Porque se não vencer, não haverá mais Suíça. É o fim da Suíça. Sabe, eu estive em todo o mundo, e em todos os lugares, a Suíça é neutra. Uma Suíça que não é neutra já não seria mais a Suíça. Já não seria vista como a Suíça. Eu, por conveniência, chamaria de Luxemburgo dos Alpes. Seríamos uma espécie de Luxemburgo dos Alpes, um território assim insignificante. Não, a Suíça é neutra, e a Suíça deve continuar ranked. E dá para ver claramente, acho que é o artigo 185 hoje na nossa atual Constituição que menciona a neutralidade. Os pais fundadores estavam tão certos de que seus sucessores seriam razoáveis e entenderiam o quanto a neutralidade suíça é algo precioso, que não colocaram na Constituição o que a iniciativa propõe incluir, ou seja, obrigações, sanções, etc. Eles simplesmente inscreveram a neutralidade como um princípio. Mas as nossas autoridades atuais fazem o que querem com esse princípio. Elas renunciaram, viraram as costas para a neutralidade. Então, no fim das contas, essa iniciativa que você menciona é uma oportunidade histórica para a Suíça. Por que é uma oportunidade histórica? Porque os suíços têm, pela primeira vez, a oportunidade de dizer realmente o que pensam sobre a neutralidade e depois de colocá-la no início da nossa Constituição, com artigos vinculativos que obrigariam as nossas autoridades a não fazer exatamente o que elas têm feito desde o início da guerra na Ucrânia. E eu acho que essa iniciativa, como você sabe, veio da direita, da UDC, do partido que, aliás, isso poderia ser tema de uma nova discussão. Está ligado a esse debate sobre a extrema-direita europeia. Todos aqueles que estão à esquerda e à direita, que não agradam ao círculo dos bem-pensantes, são considerados extremistas e são afastados do jogo político.
Enfim, esses partidos na Suíça, como a UDC, felizmente, ou provavelmente felizmente, ainda fazem parte do arco republicano, como dizem os franceses. Então, começou pela direita, mas está se tornando cada vez mais uma iniciativa popular. Isso significa que ela ultrapassa todas as fronteiras partidárias. É multipartidária, porque os suíços, você sabe, à esquerda, aos verdes, ao Partido Socialista, e há cada vez mais pessoas que apoiam essa iniciativa. Por quê? Porque é o único meio de salvar a neutralidade. A minha teoria é que se essa iniciativa fracassar, acho que nos 5 ou 6 anos seguintes estaremos no mesmo tom. Porque isso será interpretado pelas autoridades como, digamos, o fato de que os suíços já não se importam tanto assim com a neutralidade. Então, vamos continuar com essa gravidade, como eu dizia no início da nossa conversa, que nos arrasta de maneira quase irreversível para as grandes organizações, a OTAN e a União Europeia. Aliás, a melhor prova de que há um verdadeiro perigo nisso é que existe uma armada de pessoas, da mídia, de ex-agentes de inteligência, de ex-diplomatas, que criaram esse manifesto chamado Neutralidade 21. No fundo, eles tentam influenciar o debate e nos dizer, nova era, nova Suíça. Isso me lembrou os anos 30. Era outra época, em que também havia suíços dizendo que era preciso se acostumar aos novos tempos. Mas naquela época tratava-se da Alemanha nazista. E agora nos dizem que a Suíça deve renunciar à sua neutralidade. Mesmo que nos digam que não vamos desistir, que ainda vamos resistir mais um pouco, no fim acabaremos tomando o caminho que levará, finalmente, a uma renúncia total. Dizem-nos, por que é preciso fazer isso? Porque a época é nova. E aqueles que não querem aceitar essas mudanças são pessoas presas ao século passado, que não entenderam nada, etc. Outros nos dizem que é o único meio de defender a segurança do país. É o que diz o nosso ministro da Defesa, Sr. Pfister, que agora a segurança do país exige, no fundo, que nos coloquemos diretamente sob o guarda-chuva da OTAN e que a ela nos juntemos. Então sim, para responder à tua pergunta, essa iniciativa chega no momento certo. E essa iniciativa vai vencer. Estou absolutamente convencido disso. Cette initiative va gagner, j'en suis absolument convaincu. Uma coisa que me deixa muito triste o fato de que meu partido, sou um membro contribuinte dos socialistas suíços, tenha decidido chamar essa iniciativa de uma iniciativa pró-Putin. Porque para eles, escolheram aplicar uma moldura ligada apenas à guerra na Ucrânia. Então usam isso e dizem que, em uma guerra assim, não se pode permanecer neutro. O que você diz às pessoas que acham que é apenas a guerra na Ucrânia que define, no fim das contas, os assuntos europeus dos anos 2020? Eu acho que essas pessoas, eu também fui próximo do Partido Socialista. Fui membro do Partido Socialista, mas acabei me afastando, porque não entendo como o partido de Jean Jaurès se tornou um partido belicista. Jean Jaurès pagou com a própria vida, em 1914, por ser contra a Primeira Guerra Mundial, que foi provavelmente a guerra mais estúpida e absurda da história. Foi uma guerra que causou 20 milhões de mortes, destruiu 4 impérios e que poderia e deveria ter estado. Os 3 eram primos, 3 netos da Tower. Além disso, é assustador. É assustador. Isso mostra até que ponto os líderes desempenham um papel no que acontece na história. E os líderes de hoje, na minha opinião, me lembram os de 14. De outra forma, claro, mas são pessoas como Mark Rutte, como secretário-geral da OTAN, mas também os presidentes da França, da Alemanha e Starmer, no Reino Unido. São pessoas que brincam com a guerra, que brincam com as palavras, e essas pessoas são extremamente perigosas por essa razão. Então, por quê? Acho que no fim das contas, quando a Europa mergulhou nessa ideia de que seria uma guerra do bem contra o mal, ela mostrou, e nossos líderes socialistas também, na Suíça, mostraram
que foram as primeiras vítimas da guerra. Ont montré qu'ils étaient les premières victimes. La guerre, les premières victimes de la guerre, ce sont la vérité. C'est la vérité. As primeiras vítimas da guerra são a verdade. Portanto, eles foram vítimas da propaganda. De repente, você sabe tão bem quanto eu que na Suíça a política externa não é muito importante. Nossas mulheres e nossos homens políticos não são eleitos, como em outros lugares, por temas de política externa. Mas talvez na Suíça, mais do que em outros países, tenhamos uma política econômica externa, mas não realmente uma política externa. Exceto quando ajudamos a resolver conflitos. Aí estamos no DNA suíço. Mas esse DNA suíço, é preciso reconhecer, foi abandonado com o atual ministro das Relações Exteriores. Sabe, Pascal, já não é mais como antes. Eu estive no governo numa época em que não passava uma única semana sem que se anunciasse um sucesso da Suíça na resolução de conflitos, fosse no Sahel, fosse em Aceh. Eu era embaixador na Indonésia quando houve o tsunami, quando também ajudamos nos projetos da União Europeia para criar a paz em Aceh. Mas isso também era verdade na Colômbia, em todo o mundo. Hoje parece que não há mais nada. A Suíça tinha esse tipo de DNA, mas quando a guerra estourou na Ucrânia, vimos nossos líderes socialistas partirem, irem à bucha, chorarem. É claro, é horrível. Eles também foram instrumentalizados pela propaganda, porque quando dois países estão em guerra, há uma propaganda contra a outra. É preciso lembrar que antes de 2022, os próprios socialistas diziam que a Ucrânia era o país mais corrupto e mais antidemocrático da Europa. A União Europeia também. Temos os relatórios da União Europeia que diziam que não se podia começar nada com a Ucrânia. Eles não estavam absolutamente prontos para se tornarem candidatos à adesão, porque eram antidemocráticos, porque eram corruptos. E então, de repente, a Ucrânia se tornou uma espécie de paraíso habitado por anjos. E nossos socialistas também viveram um pouco da mesma experiência. Eles voltaram da Ucrânia, todos pegaram o trem de Kiev e retornaram transformados, como Paulo no caminho de Damasco. E de repente todos se apaixonaram por Zelensky, mas perderam completamente o contexto. Esqueceram que se tratava de uma guerra que poderia ter sido evitada. Por quê? Porque essas pessoas não se interessaram pelo que aconteceu no Donbass a partir de 2014. Não ouviram o discurso de Poroshenko, que dizia que sua política consistia em impedir que as crianças do Donbass saíssem dos porões, bombardeando-as dia e noite. E matando, aliás, 10 ou 15 mil ucranianos russófonos. Eles não tinham nenhum interesse naquela época. Por outro lado, começaram a formar sua percepção, sua consciência histórica, em fevereiro de 2022. E foi então que descobriram o inimigo. E foi então que mudaram sua política. Os líderes socialistas de hoje na Suíça, desculpe-me, são jovens que não têm absolutamente nenhuma consciência histórica. E é por isso que tomam as decisões erradas. Mas ainda tenho esperança porque estou em contato com socialistas que percebem o quanto é importante, ainda hoje, recolocar a neutralidade no centro. E um dos seus líderes, que é um dos nossos senadores socialistas, me disse, mas mesmo assim, não concordo totalmente com todo o texto da iniciativa. Então eu sempre tenho dificuldade em votar a favor dela. Mas eu lhe disse, olha, eu votei nos socialistas muitas vezes e também nem sempre concordava totalmente com as propostas do partido. Acho que este é um momento histórico e cada um deverá, diante do espelho, dizer se é a favor ou contra a neutralidade. É preciso que essa questão em relação a essa iniciativa se torne uma decisão sobre a neutralidade. Então, claro, você sabe, Pascal, não se trata de aceitar ou renunciar à neutralidade, mas de colocá-la na Constituição. Mas se não a colocarmos na Constituição, é preciso saber, e a campanha deverá se concentrar nisso, que os inimigos da neutralidade, que são muito influentes, falava-se dessa elite político-midiática que considera que a neutralidade já cumpriu seu papel e que agora é hora de abrir um novo capítulo. Essa elite estará muito presente na campanha.
Então essa elite vai tentar dizer que se trata de uma iniciativa de extrema-direita, como fazem com todas as propostas e projetos que querem eliminar. Mas será preciso justamente tentar convencer e lutar. E eu também estou em contato com pessoas de esquerda, para lhes dizer que esta é uma iniciativa que não tem nada a ver com a direita ou a esquerda. É uma iniciativa suíça. C'est une initiative suisse. Tout à fait. Et c'est une initiative qui nous demande de réfléchir. Com certeza. É uma iniciativa que nos leva a refletir sobre a definição de neutralidade que queremos. Porque até agora, nosso Conselho Federal, nosso governo, disse que usaria uma interpretação muito jurídica. Então é apenas no domínio militar que aplicamos a neutralidade suíça, até certo ponto. E ao mesmo tempo, continuamos a integração à OTAN, a integração dos sistemas, integração. Esses são todos os planos que eles estão elaborando agora. E já não se entende mais a neutralidade como uma neutralidade econômica. Assim, economicamente, estamos nos colocando no campo do Ocidente, da União Europeia. E a questão da iniciativa é, será que não deveríamos nos alinhar novamente a uma neutralidade completa? Ou seja, não ser apenas neutros militarmente, mas de forma mais profunda. E você acha que deveríamos voltar a essa interpretação, na verdade? Sim, então, bem, você está falando de... Você mencionou, provavelmente queria falar também da interoperabilidade. Essa interoperabilidade, na qual estamos totalmente engajados, é justamente o que nos projeta no tempo. Não temos tempo para falar da parceria para a paz. Pois bem, a parceria para a paz é uma máquina infernal que nos aproxima da OTAN. Assinamos isso nos anos 90. E afinal, nos anos em que havia paz de verdade, era realmente uma parceria pela paz. Vimos isso também no Kosovo, embora o Kosovo tenha sido justamente o início dessa guerra que existe entre o leste e o oeste, entre a Rússia e o bloco ocidental. Mas essa parceria para a paz tornou-se, claramente desde fevereiro de 2022, uma parceria para a guerra. Deveríamos ter saído dessa parceria. Deveríamos tê-la suspendido. Pois não, continuamos a participar dela. Somos um parceiro da OTAN. Quando o presidente americano, Obama, em particular, agradeceu aos aliados da OTAN e aos parceiros, a Suíça e todos os membros da parceria para a paz, por sua política externa, isso significa que, com essa parceria para a paz, transformada em parceria para a guerra, já não temos mais uma política externa independente. Estamos adotando a política externa da OTAN e dos aliados dos Estados Unidos. Foi isso que transformou, eu diria, a política da Suíça. Pascal, você sabe, eu estava muito engajado em promover e incentivar a assinatura pela Suíça do tratado que proíbe as armas nucleares, que é um produto da diplomacia suíça. Fomos nós que lançamos esse projeto. E quando o projeto nasceu, não assinamos. Por que não assinamos? A Áustria assinou. Sim, a Áustria assinou. Mas por que nós não assinamos? Porque havia pressões consideráveis da OTAN. E eu me lembro de que, nas discussões internas em Berna, nós éramos a favor da assinatura do Departamento de Assuntos Estrangeiros. Mas o Departamento de Defesa dizia não. E em um documento oficial, eu me lembro perfeitamente, não consigo esquecer, estava escrito, se assinássemos aquele documento, estaríamos renunciando ao guarda-chuva nuclear da OTAN. Isso é enorme. Na época éramos um país neutro, realmente neutro. Então dissemos a eles, mas esperem, não somos mais neutros? Qual é a sua posição? Pois é, não éramos mais neutros. Na cabeça dessas pessoas, era preciso se aproximar da OTAN. E simbolicamente a escolha do F-35, do avião F-35, é reveladora. É um avião que nos ajudaria a bombardear a Rússia, porque no fim das contas é um avião que atravessa a Suíça rápido demais, que não serve para nada na Suíça, mas que por outro lado transporta muito bem bombas nucleares, por que não, a milhares de quilômetros. Então não, estamos engajados em um processo que, se não o interrompermos, vai inevitavelmente nos levar à OTAN. Já somos praticamente membros da OTAN. Você sabe, todo mês há exercícios conjuntos. Nossos aviões militares voam junto com aviões americanos.
Temos até nossos soldados, bem, ainda não são exatamente soldados, mas sim generais, participando de operações de resistência na Finlândia contra um inimigo que é inevitavelmente a Rússia. Quero dizer, as coisas não enganam. Estamos realmente indo uma Stadtkort nessa direção. Qui nous emmène dans cette direction-là. É algo que muitas vezes se entende mal. A política não são decisões X ou Z. É sempre um processo. É preciso perguntar para onde esse processo nos leva. E para a Suíça, é na direção da OTAN, e no fim das contas, da guerra, se não conseguimos usar os freios que temos na Constituição. Então, para as pessoas que dizem, acho que o Partido Socialista perdeu o que tínhamos em comum, mas há muitas pessoas que costumam votar socialista e que provavelmente estão ainda mais abertas a uma discussão como esta que estamos tendo aqui. Mas no fim, as pessoas que dizem Pascal e Jorge, eles dão a interpretação deles. Como essas pessoas podem se informar? Ou então, o que você aconselha? Onde se pode encontrar informações sobre a nossa neutralidade e sobre o processo político? O que você recomenda? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, moi, je suis toujours surpris lorsque je rencontre... Eu sempre fico surpreso quando encontro suíços comuns, e ouço, depois dos meus discursos, essas pessoas me dizerem: mas você tirou as palavras da minha boca, falou como eu gostaria que falassem comigo, e como já não falam mais. Acho que essas pessoas, aliás, isso se viu muitas vezes nas últimas votações na Suíça, os cidadãos não votaram de acordo com a linha dos partidos. Penso que hoje há uma grande desconfiança no eleitorado suíço em relação ao que os partidos dizem. Tomemos o exemplo da União Europeia. O Partido Radical, o partido que criou a Suíça, aceita em uníssono os acordos europeus. A uníssono diz que é preciso renunciar à votação dos cantões. Por quê? Para facilitar a aprovação forçada desses acordos. Mas a direção desse partido não representa em nada o que pensam os eleitores comuns, normais, desse partido radical. Porque eu converso com os eleitores. Muitos me disseram: vou continuar votando nos radicais na minha comuna, na minha prefeitura, mas não vou seguir essas orientações. Então há uma desconfiança do eleitorado em relação às palavras de ordem dos partidos. A elite agora é claramente, digamos para simplificar, antineutralidade e pró-europeia. Até mesmo pró, eu não diria integração, mas enfim, quase isso. Mas por outro lado, o povo sempre tem essa sabedoria. E eu acho que, para responder à sua pergunta, sinceramente, os cidadãos comuns hoje sabem onde buscar informação. Eles ouvem cada vez menos rádio, assistem cada vez menos televisão, assinam cada vez menos jornais e vão para a internet, vão para o seu canal, vão para outros canais. E eu acho que há uma proliferação de novas fontes de informação que atraem cada vez mais os cidadãos de hoje. Todos, acessem a internet e procurem vozes e discursos diferentes. Cabe a vocês, caros ouvintes desse programa, formar uma visão global sobre essa questão, sobre essa iniciativa. Jorge, Pascal, uma coisa. Por que a União Europeia não ataca diretamente o seu canal, mas sim outros parecidos? É porque esses canais despertam, como dizer, uma adesão cada vez maior entre a população. É difícil para mim entender que chegamos a um ponto em que é preciso dizer: veja, querida União Europeia, é uma coisa boa que o povo possa se informar por diferentes fontes, e é preciso deixar as pessoas pensarem. Agora vemos que em certos meios da política europeia, há pessoas que acham que seria necessário um Ministério da Verdade. E então as pessoas precisam acompanhar. É isso. Estamos caminhando rapidamente para Orwell. Estamos indo em direção a uma sociedade em que o cidadão foi desresponsabilizado. Dizem aos cidadãos: os especialistas estão aí por você. Os especialistas querem o seu bem. E mesmo na Suíça, vivemos em uma república dos especialistas.
Na perspectiva das votações, como se diz na Suíça, acho que somos o único país francófono que fala votação, o que é curioso. Nas votações sobre a neutralidade e sobre os acordos com a União Europeia, no fim das contas, nos dizem. Os especialistas nos dizem que nossa única segurança seria nos aproximar da OTAN. Os especialistas em assuntos europeus nos dizem que a única maneira de consolidar nossas relações com a União Europeia é aceitar esses acordos, que em muitos aspectos nos colocariam sob o controle da União Europeia. Mas são sempre os especialistas. Então, quando se fala em especialistas, eles não podem ser contestados. Não conhecemos seus rostos, muitas vezes não sabemos seus nomes, mas os especialistas disseram. E isso é extremamente perigoso para a democracia. Porque a democracia, especialmente num país que conhece a democracia direta como a Suíça, é o fato de o cidadão ter a capacidade de se pronunciar por si mesmo. Mas, como os assuntos e os dossiês estão se tornando cada vez mais complexos, disse ao cidadão, é muito complicado para você, então deve se basear na decisão e na opinião dos especialistas. E isso é perigoso. Tão perigoso, porque as pessoas, os cidadãos, não são crianças, não são alunos. São cidadãos que podem formar uma opinião. Jorge, as pessoas que querem te acompanhar, ou que gostariam de saber mais sobre você e sobre o que você escreve, para onde devem ir? Bem, eu estou aposentado, então eu queria aproveitar uma aposentadoria bem longe das questões políticas e de tudo isso. Mas é claro, a guerra na Ucrânia, tudo o que está acontecendo em volta e também as repercussões que isso tem na Suíça, me trouxeram de volta a minha paixão, que é a política, a história que está sendo feita, a história em construção. E o meu objetivo, sabe, Pascal, era transmitir aos meus netos, tenho 4, um mundo melhor do que aquele que eu recebi. E a tragédia é que o mundo que estou deixando para eles é ainda pior do que eu recebi. Por que pior? Porque eu considero que a Guerra Fria tinha regras do jogo que tornavam essa situação menos perigosa, especialmente depois de 62, depois da crise dos mísseis de Cuba. Menos perigosa, mais fácil de administrar do que a de hoje. Porque hoje estamos assistindo à banalização não apenas da guerra, mas também do uso da arma nuclear. É assustador. É assustador. Temos a impressão de que se fala da guerra como se fala do concurso Eurovision da canção. É a mesma coisa. Quem vai ganhar? Sim, quem vai ganhar, etc. E isso é muito perigoso. É por isso que este mundo que estou prestes a deixar, mas o mais tarde possível, estamos de acordo. Para meus netos, é extremamente perigoso. Tento trabalhar modestamente para difundir uma espécie de, eu diria, de voz da razão. Sou muito ativo no LinkedIn, na minha conta do LinkedIn, aliás, que chegou a ser bloqueada por um tempo. Tive que lutar para voltar, mas lutei e voltei. Acho que, enfim, há milhares de pessoas que leem o que escrevo. Participo de muitas conferências, sou convidado. Então sabe, Pascal, eu te ouvi quando você também participou de uma reunião do Partido Comunista em Lausanne. Então descobri nessa ocasião que ainda existe um Partido Comunista na Suíça, imagine só. Ele ainda está presente, especialmente no Ticino, onde tem eleitos em algumas cidades e vilas. Há também o Partido Comunista de Basileia, outro partido comunista, eles se dividiram. Agora vemos que a extrema esquerda, os comunistas, são a favor da neutralidade, e isso é algo extremamente positivo. É preciso construir a partir disso. Pois bem, eu vou a todos os lugares onde me convidam, e em todos os lugares onde vou, percebo que as pessoas ficam entusiasmadas quando ouvem o que tenho a dizer. Sinto que há uma adesão viva à neutralidade. Há uma aversão profunda à guerra. Eles não querem aderir a essa narrativa da OTAN que nos diz que a guerra é inevitável. Acho que os povos, é por isso que eu, como você sabe, Pascal, desejo isso. Eu sou de uma geração que foi às ruas na Alemanha para protestar contra os mísseis Pershing, em Líbero, em Alstodt.
Já éramos contra a guerra naquela época. E agora, fico surpreso que as pessoas não saiam às ruas, pelo menos ainda não, pela paz. Mas isso pode acontecer, pode vir a acontecer, eu acho. Ça pourrait arriver, je pense. Lorsque je crois que les citoyens d'aujourd'hui Acredito que os cidadãos de hoje estão atordoados, chocados com os discursos que lhes são lançados sobre a cabeça e dentro do cérebro. Eles têm a impressão de que não podem fazer nada, de que as coisas acontecem acima deles. Não, isso não é verdade. Esse é o objetivo das minhas intervenções e da minha atividade. É preciso dizer a eles que o nosso futuro está em nossas mãos e que devem assumi-lo. Porque, caso contrário, outros, os vendedores de armas, os políticos completamente desconectados do bem de sua população, esses políticos é que vão preparar para eles um futuro longe de ser glorioso e positivo. Aqui estamos. Vamos lutar por um futuro sem guerra e pela neutralidade. Então, Jorge, muito obrigado por isso. Si je peux me permettre, Pascal, si tu me donnes encore une petite minute. Se me permite, Pascal, se você me der mais um minutinho. Então, o projeto sobre a neutralidade suíça, aquele que vem da extrema-direita, como já dissemos, ou da direita, é um projeto de neutralidade passiva, uma espécie de retorno a uma neutralidade em que a Suíça não faz nada. A minha concepção de neutralidade não é essa, é uma neutralidade ativa, ao contrário, uma neutralidade a serviço do mundo, a serviço do planeta. É uma neutralidade, e estou convencido de que, veja, é para responder a esses apelos, em todo o mundo hoje, que lembram que a ideia de neutralidade era convencer o maior número possível de países a serem neutros, porque assim não haveria mais guerra. Se todo mundo for neutro, não haverá mais guerra. Portanto, é preciso reunir hoje os países não alinhados, pacíficos, países como a Costa Rica, que não tem exército, os países que são neutros, reunir todos esses países em um tipo de efeito bola de neve. Esses países não são altmodisch, como se diz em alemão. Não são países que não entenderam que a época é diferente. Porque, sinceramente, se a época é diferente por gostar novamente da guerra, então é uma época condenada. Assim, há uma estrada aberta para os países que querem se unir e defender a ideia de paz. E é nesse sentido que a neutralidade suíça ganha toda a sua importância. É para ajudar na paz mundial, não para isolar a Suíça em suas montanhas. Sim, é uma neutralidade que nos permite inserir-nos no discurso da paz mundial. E, na verdade, o 4º artigo da iniciativa diz muito claramente que a Suíça coloca sua neutralidade à disposição, internacionalmente, pela paz. Portanto, é absolutamente necessário que compreendamos essa neutralidade de forma ativa. Concordo plenamente. É uma ideia muito, muito moderna. Nunca foi tão moderna quanto hoje. Vários, na verdade. Georges Martin, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Foi um prazer.